Muito bem, pessoal, 11 horas e 7 minutos. Boa sexta-feira para você, uma manhã agradável aí nesse dia 12 de maio. Eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo nos estúdios da Gerais FM o jornalista Álvaro Pereira. Álvaro, bom dia, bem-vindo. Prazer imenso te receber aqui nessa sexta-feira. Bom dia, Matheus, um prazer enorme estar aqui, um grande abraço, um bom dia aos ouvintes da Rádio Gerais FM. Matheus, você agora está acordando mais cedo, não é isso? Isso, agora. Entrando nas madrugadas da Gerais FM, como é que está sendo essa nova experiência, Matheus? Uma experiência muito boa, estou gostando muito, muito feliz, né? A partir das 5 da manhã, para o pessoal que está acordando aí, né, nas padarias, nos hospitais, a turma também, né, que está tirando o suco da mimosa, o leite, né? Então, graças a Deus, até agora só coisa positiva, muita coisa boa. E se Deus quiser, muito sucesso, né, Álvaro? Pois é, e você com essa parceria aí com o Ribeirão, né, que é um sucesso também nesse horário há muito tempo, e o Ribeirão também entrando mais cedo a partir de agora, Isso, né? né? Então... Entrando às 5 da manhã, estamos com locução a partir de 5 da manhã, com madrugada sertaneja, né? Dose dupla agora, né, para animar o pessoal. Eu sempre falei com o Ribeirão, falei assim, a gente acorda junto com a galera, né? Já toma um café junto com a galera, toca moda boa, o Ribeirão também, que é uma figuraça, né, contando piada, então, nem se fala, não precisa nem falar, né? Ele é fera demais da conta. E muito bom, Matheus, vai ser um sucesso, aliás, já é um sucesso. Graças parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Bem, mas nós vamos falar agora com o Adriano Seulino, que é o correspondente da Gerais FM em Brasília. Adriano, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Adriano, como é que estão as coisas aí em Brasília? Nós tivemos uma semana um pouco mais tranquila no Congresso Nacional, né? É porque houve um evento importante realizado em Nova York e muitas lideranças foram para lá. O presidente da Câmara, por exemplo, o Arthur Lira, foi para os Estados Unidos participar de um evento que discutiu questões empresariais, questões do mercado, questões do país, né? E lá nesse evento, as atenções voltaram às atenções desse evento. E o presidente Arthur Lira deu uma declaração que eu considerei importante, muita gente, foi até manchete de alguns jornais, de que o governo Lula, atualmente, ele tem ele vai ter pouca força para colocar a sua agenda mais à esquerda. O Congresso brasileiro, como a gente viu na última eleição, ele está um Congresso mais conservador, né? Mais liberal na economia. Então, os projetos da conhecida esquerda, eles terão mais dificuldade. Por isso mesmo que o presidente Lula, ele está tendo dificuldade. Teve uma derrota significativa na semana passada, como a gente explicou, que foi a derrubada de 2 decretos no setor de saneamento, porque o que tinha acontecido? No governo Temer, aprovaram o saneamento, né? No governo Temer não. No comecinho foi discutido durante o governo Temer, mas ele foi aprovado, na verdade, no governo Bolsonaro, né? Foi aprovada uma mudança nas regras para fazer saneamento básico, em que o Estado tinha menos ação, a ação ficava mais para a iniciativa privada. Então foi uma medida mais voltada para a iniciativa privada. Agora, nos primeiros meses, o governo Lula resolveu dar mais força para as empresas estatais, para os governos estaduais. Essa medida foi para o Congresso e o Congresso derrotou. Por quê? Porque o Congresso está mais liberal e está mais conservador. Porque hoje você tem bancadas muito fortes, que é a bancada do agronegócio, a bancada da frente evangélica, né? Então, tem um limite. Eleger o presidente da República, que é de um partido de esquerda, ele não consegue, e tendo um Congresso mais à direita, vai obrigar todo o tempo o presidente Lula a conversar com esse Congresso. E o que a gente tem visto, Álvaro, tem muita gente falando, vai liberar emendas, né, que são recursos para os municípios, para as bases. Para os deputados, né, federais, que acabam também repassando essas verbas para os municípios. Sim, mas isso não vai ser suficiente. Porque, na verdade, a questão ela é de programa de governo mesmo. Você tem que, felizmente, essa é uma força da democracia. Se você tem um presidente mais à esquerda e um Congresso um pouco mais conservador, você consegue ter um equilíbrio nas coisas. Agora, vai ter que ter mais diálogo, vai ter que ter mais conversa. Fica mais difícil governar, né?
eu acho que fica mais difícil você impor uma agenda. Você impor uma agenda de acordo com o que você acredita, não. Porque o Congresso, a gente às vezes esquece, né? Quando as pessoas que votaram, por exemplo, no presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro não foi eleito, ela votou num parlamentar ligado ao Bolsonaro ou ao PL que ela acredita. E esse parlamentar vai defender essa agenda. Sem dúvida. Isso é muito bom, então, porque daí ninguém tem um domínio. Porque se fosse uma ditadura, não ia ter Congresso. O que ia acontecer? O presidente ia mandar por decreto e acabou. Seja uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de direita, como a gente viu no passado. Felizmente, com esse equilíbrio, agora, vai ter que ter diálogo, vai ter que ter conversa. E isso desgasta, sim. Às vezes a gente fica assistindo, fica um pouco preocupado, algumas votações atrasam. Né? Por exemplo, já tem a questão da reforma tributária, já há uma informação que ela deve atrasar pelo menos 15 dias. Agora, o projeto mais importante do governo é o arcabouço fiscal. Outra discussão importante, né? O arcabouço fiscal é um conjunto de novas regras para você fazer as despesas do governo, né? Então, você tem... Controle de gastos. O controle de gastos maior. Né? Você tem que fazer tem um cuidado maior com o que você gasta, com o que você tem que ter previsão. Né? Tem aqui o que eu arrecadei e o que eu vou investir. Os governos de esquerda, eles se arriscam mais. Né? Algumas pessoas criticam, falam que os governos de esquerda, eles gastam sem previsão de receitas. Os governos de direita, eles são mais cuidadosos nesse aspecto. Se bem, viu, Álvaro, que o último governo Bolsonaro, no final, na reta final ali, não foi assim, gastou mais do que podia. Não foi tão austero também não, né? Porque houve os problemas da pandemia que obrigou todos os governos a gastarem mais. Isso não tem como. Em ano eleitoral, é complicado. O presidente quer se reeleger, então, naquele ano eleitoral, ele aumentou o Auxílio Brasil para R$600. Né? O Auxílio Brasil lembra que o Auxílio Brasil era emergencial, auxílio emergencial só durante a pandemia? O Bolsonaro colocou... Como permanente. Como permanente. Mas os partidos de esquerda votaram a favor também, né? Claro. Tanto é que agora já tem uma medida provisória para o Auxílio Brasil voltar a se chamar Bolsa Família. Adriano, eu gostaria de falar com você de mais um assunto ainda, nós ainda estamos com um pouquinho de tempo aqui, que é sobre o projeto de lei das fake news, né? O Congresso tentou aprovar esse projeto aí, mais ou menos no formato proposto pelo governo, e não conseguiu, não é isso? Quer dizer, houve um impasse aí, muita resistência ao projeto, e o próprio governo decidiu recuar, não é? Como é que está esse projeto? A gente percebe também uma pressão do Supremo Tribunal Federal para regulamentar essa questão. Quem vai decidir sobre as redes sociais? É o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal? Eu acho que está todo mundo preocupado com esse tema dos dois lados. Tem gente que está preocupado com a questão da liberdade de expressão, que ela é muito importante, e tem gente que está preocupado com o controle que as grandes plataformas, que são chamadas Big Techs, né? O Google, o Facebook, o Instagram, que são uma empresa, às vezes as pessoas esquecem, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp é uma empresa só. Né? E temos também o Telegram, que é uma outra plataforma, que não sei se as pessoas sabem também, é uma plataforma de origem russa. Né? Você tem o TikTok, que é uma plataforma também que está cada vez mais crescendo. O TikTok é de origem chinesa. Sim. E essas plataformas, elas têm, quando a gente se inscreve nelas, elas têm todos os nossos dados. Né? Por exemplo, quando você escreve no Google, hoje eu sonhei que eu estava ganhando na loteria. Né? Você está dando uma informação para o Google. Então é importante ter um cuidado. Anos atrás foi aprovado no Brasil o Marco Civil da Internet, que colocou várias regras. No entanto, o Marco Civil, naquele momento, ele foi muito mais aberto, porque a visão que se tinha da internet é que a internet, cada vez mais aberta, ia ter mais democracia. As pessoas iam poder participar mais, mas ao mesmo tempo, como do ponto de vista empresarial, você teve uma concentração das empresas,
né? Você tem poucas empresas. É o Google, e o Google e o YouTube são a mesma empresa. Você tem o Facebook e o Instagram, que são a mesma empresa, o TikTok e o Telegram. Então, hoje há uma preocupação com o uso dessas plataformas. Chamadas Big Techs, né? O debate, às vezes, ele é feito de uma maneira pouco racional, de uma maneira muito, assim, branco ou preto, né? Emocional, né? É emocional, assim, não, isso aqui vai acabar com a liberdade de expressão, isso aqui vai ter censura, ou então, você precisa ter controle. E aí o que aconteceu? Na verdade, esse projeto, Álvaro, que está lá, é um projeto de 2020, então, portanto, na prática, não é um projeto do governo Lula. É um projeto que nasceu pelo próprio Congresso, de lideranças, inclusive de lideranças que não são ligadas ao presidente Lula, né, nem ao PT, nem à esquerda. Né? Agora, acabou sendo encampado pelo governo. O relator do projeto é o Orlando Silva, e tem uma resistência interna lá, uma dificuldade de relação com o governo. Então, quando o governo entrou nessa discussão, acho que foi um erro. Então, quando o governo politizou, né? Politizou, aí sempre falou, não, esse projeto é projeto do governo, e na prática não é. Agora, que aumentou a resistência. E mesmo em setores da esquerda, há a crítica de você ter excessos. E, Álvaro, a gente tem que falar, o Supremo, em alguns pontos, está cometendo alguns exageros, sim. Na ânsia de querer acertar, o ministro Alexandre, em alguns momentos, está tomando umas atitudes. Por exemplo, essa semana o Telegram foi bloqueado de uma hora para outra. O Telegram foi lá, fez uma crítica ao PL das fake news, usou a sua rede para criticar o PL das fake news. O ministro Alexandre foi lá de uma tomada só e eu acho que isso é ruim para a democracia. Isso, de fato, é ruim. O Congresso tem que discutir isso. O Congresso tem que se debruçar. Agora, não pode ficar sem discutir. Né? Querer deixar como está também é nocivo para a sociedade. Porque, por exemplo, nesse começo de ano a gente teve muita preocupação com a questão das crianças nas escolas, de ameaças, né? Isso foi circulando para essas plataformas, e algumas plataformas, Álvaro, elas simplesmente fecharam os olhos para isso, porque isso gera engajamento, gera mais dinheiro. Quer dizer, tem coisas ligadas à pornografia também que não são liberadas, compra de drogas. Sem dúvida que alguma regulamentação tem que haver, né? Agora, também não precisa haver censura. Então, é complicado, é complexo realmente você definir essa linha aí tênue que separa uma coisa da outra, né, Adriano? Tem que discutir tecnicamente, sem paixões. Agora vocês têm as plataformas de inteligência artificial, que elas é outro bom assunto. É um negócio que as pessoas estão com muita dificuldade de entender, que é um mundo muito novo. A gente está vivendo, na verdade, Álvaro, uma quinta revolução industrial. É verdade. A gente está, o que nós estamos vivendo agora é paralelo ao que aconteceu quando foi inventada a imprensa. Quando inventaram os livros, porque a disseminação da informação, isso para o bem e para o mal, quem quer fazer mal vai fazer muita maldade com essa disseminação. Então você precisa ter um cuidado. Agora, você também, enfim, eu acho que tirar a paixão e colocar a razão sobre isso é o que falta nesse caso. Muito bem, Adriano, muito obrigado pelas informações, pela sua participação aí de Brasília. Voltamos na próxima semana com novidades, né? Obrigado, viu, Álvaro? Obrigado aos ouvintes. Obrigado, Adriano. Obrigado aos ouvintes da Gerais FM. Matheus, devolvo a bola aí para você.